Salmo 91, o versículo 1, diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Eu repeti, é gostoso repetir, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Aqui está um caminho que o materialista jamais passará. O materialista jamais conhecerá este caminho. Ele jamais desfrutará dos bens e da riqueza que há neste caminho. Ele não conhece esse caminho. Ele jamais passará por ele, pois os lugares por onde ele passa não contemplam essas paisagens. Essas paisagens você vai contemplar no plano espiritual. Mas o pobre materialista, ele não tem conhecimento que o homem tem espírito, pois ele não foi ensinado. Ele também não tem culpa, porque é uma ciência. O caminho de Deus é uma ciência. E uma ciência que requer muita cabeça. Mas ele não foi ensinado na ciência de Deus. Daí ele ignora. Por isso que jamais ele trilhará, conhecerá os caminhos de Deus. Ele jamais entrará em intimidade com Deus. Ele não sabe o que é a sombra do Onipotente. Ele perde muito. Ele perde muito. Pois aqui diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, descansará. Essa sombra do Todo-Poderoso é proteção. É a proteção que tem aquele que descansa na palavra de Deus. Pois a sombra do Onipotente está no guarda-chuva da palavra de Deus, nesse abrigo. E quando você está sobre o abrigo da palavra de Deus, você vai descansar. Descansar quer dizer, você vai ter paz. Não importa a sua condição econômica, social, não importa a situação pela qual você está passando. Quando você conhece a palavra de Deus, você entra na sombra do Onipotente. E aí você vai ter paz. Somente conhece esse tipo de paz quem entra na sombra do Onipotente. Aquele que conhece a palavra de Deus. Esse é o caminho espiritual. Você tem espírito. Materialista. Eu queria que você soubesse hoje que você tem um espírito. Assim como o teu corpo tem cabeça, tronco e membros,
é dividido em 3 partes. Você também é dividido em 3 partes. Você tem corpo, você tem intelecto, é o que você mais usa, é que só usa. Corpo e intelecto, você conhece. Você tem espírito. Materialista, eu estou te dizendo que você tem espírito. E aí é o lugar onde você vai descansar na sombra do Onipotente. Aí está a região do descanso da sombra do Onipotente. Quando você descobrir esse outro lado, que você tem espírito. E que esse espírito precisa ser nutrido. Assim como o corpo precisa de nutrição, de alimentos. E o intelecto precisa de livros, de instrução, de orientação. O espírito precisa da palavra de Deus. É o que vai encher o nosso espírito. Pois Jesus revelou que o nosso espírito pode ficar vazio. Certa feita, Jesus disse, o nosso espírito pode ficar vazio quando nós não nos alimentamos das palavras espirituais. E a palavra espiritual é a palavra de Deus. E a palavra de Deus você vai encontrar nas Escrituras Sagradas. Jesus disse, meu povo morre por falta de conhecimento, porque não conhece a palavra de Deus. Ignoram a palavra de Deus, se esquecem de que ela é alimento que tem que ser consumido diariamente. Assim como o corpo necessita de alimentar-se 2, 3 vezes, ou 4, ou 6 vezes por dia, assim também o nosso espírito precisa ser alimentado várias vezes durante o dia. Ele precisa ser cheio para ele ficar forte. Jesus disse que essa casa pode ficar vazia. É o espírito. E quando que ela vai ficar vazia? Quando você não se alimentar adequadamente da palavra de Deus. E Jesus disse, quando ela fica vazia e ela está limpinha, o espírito que uma vez morou nela e saiu dela, voltando para a casa que ele acha que é dele, ele volta para o mesmo endereço. Encontra ela limpa, adornada e vazia. Aí ele sai, busca mais 7 outros espíritos e traz. E vai morar dentro desse espírito. E Jesus deu a revelação espiritual. Esse segundo estado desse homem ficou pior do que o primeiro estado, quando ele tinha um só espírito mau. Porque aquele espírito maligno entrou nessa casa espiritual. Porque a pessoa não se alimentou da palavra. Não cuidou da alimentação do espírito. Então o estado dela ficou 7 vezes pior. O estado dela ficou pior do que era antes. São esses conhecimentos que o materialista precisa ter para encontrar paz nesse mundo. Jesus Cristo disse, a minha paz eu te dou. Eu não te dou como o mundo a dá. Você vai ter um tipo de paz quando você entrar nesse plano espiritual. Quando você habitar no esconderijo de Deus, a sua palavra. Você vai conhecer aquela paz que havia em Jesus Cristo. E Jesus mostrou essa paz numa circunstância concreta. Naquela faceta do mar agitado que batia ondas fortes no barco, e o barco não conseguia encontrar o seu rumo. E os discípulos, experimentados no mar, não conseguiam pôr o barco na direção correta. O vento e as ondas fortes que batiam no barco jogavam ele para fora do rumo, de tal maneira que perderam a orientação. E a perspectiva que tinham diante dos seus olhos era que iam naufragar. Acabou a esperança.
Estava em grande aflição, portanto. Daqui a pouco eles dizem, olha, Jesus estava dormindo. Estava em grande paz, numa circunstância desesperadora, em que os homens viam agitação, tribulação, o sopro do vento, a batida forte das ondas. E o desespero, pois toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, eles tinham colocado para pôr aquele barco no rumo, mas não conseguiam. E o barco ia sossobrar. Esse é o ponto que os discípulos viam, a morte. Mas Jesus no mesmo barco dormia. Ele tinha uma paz. Aí acordaram ele. Ele pegou, deu uma ordem. Àquela situação de tempestade, de agitação, e que trazia uma expectativa de morte para todos que estavam nele. Jesus deu uma ordem. O que aconteceu? As águas se acalmaram, os ventos cessaram. E Jesus disse, homem de pouca fé. Jesus estava ensinando a eles uma lição. Como ter paz no meio da tempestade. E como dar ordem para essa tempestade ir embora. Porque Ele nos deu autoridade. E essa autoridade está no campo espiritual. Que você e eu, conhecedores do seu nome, conhecedores da sua palavra, é o detentor deste poder. Pois Jesus disse, eu te dou poder sobre toda a força do maligno. É para você, é para mim, é para nós. E dano nenhum eles vão fazer a você. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão, disse Jesus Cristo. Aí está o segredo da vitória do cristão. Que o materialista não desfruta, porque ele jamais passou pelos caminhos do esconderijo do Altíssimo. Então eles não vão conhecer o abrigo do Altíssimo. Se você passar pelo fogo, ali eu estarei com você. Se você passar pelas multidões das águas, ali eu estarei com você. São palavras de peso eterno. São palavras que têm poder e que não foram revogadas e nem o serão. Passarão o céu e a terra, mas estas palavras não passarão. Elas estarão sempre presentes. Como o nosso amparo. A sombra do Onipotente estará com aquele que conhece a palavra de Deus, que conhece o poder do nome de Jesus Cristo. Aquele que se deita à sombra do Onipotente. Quer dizer, que confia, que se deleita na sombra do Onipotente, que se deleita nas suas palavras e nas suas palavras medita de dia e de noite. E assim alimenta seu espírito. Aquele que sabe alimentar devidamente o seu espírito, as forças espirituais do mal não o tocam, pois ele estará abrigado na sombra do Onipotente. E se deleitarão, e se alegrarão, conhecerão a paz de Jesus Cristo. A paz que Jesus Cristo, essa minha paz eu entrego para você. Você vai aprender a ter confiança no meio das tempestades que soprarem sobre você, porque eu estarei com você. Ele disse para Josué, Josué, eu lutarei a tua guerra. Eu lutarei a tua guerra. Eu sairei à tua frente. E um de vocês derrubarão 1000. 1000 inimigos, 1000 espírito maligno, 1000 situações difíceis serão derrubadas. Por nós, por você, por mim. Quando nós sabemos alimentar o nosso espírito, não deixamos a nossa casa vazia e nos alimentamos adequadamente com a palavra de Deus. Como eu vou me alimentar com a palavra de Deus, você pode perguntar. Lendo as Escrituras Sagradas, meditando nas Escrituras Sagradas. Hoje tem pendrive, colocando hinos de louvor,
colocando pregações. Há muitos pregadores na internet que falam de Jesus Cristo e falam do seu poder, mostram o seu poder, pois os sinais seguem aqueles que creem. Aqueles que creem, se você crê, os sinais vão seguir a você também. Nós precisamos ousar e entrar na sombra do Onipotente. Este é o tipo de vida sobrenatural. Sobrenatural quer dizer o tipo de vida espiritual que o materialista não conhece, porque não foi instruído nesse caminho. E esse caminho é um caminho inteligente. Deus é inteligente. E ele vai revelando esse caminho, revelação de revelação, de conhecimento em conhecimento, sem pressa. E a gente vai crescendo. Mas temos que aprender o caminho da nutrição do espírito. Nutrir o nosso espírito, deixar nosso espírito forte, para vencermos os ataques dos inimigos espirituais. Porque o nosso maior inimigo não é a carne, não é o sangue. O nosso maior inimigo são as hostes espirituais do maligno. Existe o maligno. Existem as forças malignas. O seu propósito, o seu intento é matar, é roubar e é destruir. É isso que ele quer fazer com a sua vida, com a minha vida, com a vida do ser humano. Pôr o ser humano lá para baixo, levar o ser humano para a pobreza, para a miséria, para a desgraça e para a morte. Pois eles têm inveja, porque nós trazemos como ser humano a imagem e semelhança do Criador. Querem, por isso, pôr-nos lá para baixo. Mas você que aprendeu hoje a como alimentar o teu espírito, você vai conhecer a paz que Jesus Cristo trouxe a esse mundo. E você vai repousar, como diz aqui, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. Você vai ter esse conhecimento de descansar à sombra do Onipotente. Pois Deus será com você nas suas batalhas. Ele estará com você na sua frente. E se Deus está com você, quem poderá ser contra você? Paulo sabia desse esquema divino, desse esquema espiritual. Ele disse, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. E no fim da vida ele disse, eu acabei a minha carreira, eu batalhei a minha batalha, eu guardei a minha fé. Agora eu estou pronto para a coroa da glória. Você, materialista, saiba que você tem um espírito, que esse espírito precisa ser nutrido. E quando você aprender este caminho, você vai se deleitar, se alegrar à sombra do Onipotente. Você vai ver que Deus te protege, que Deus te guarda, Deus te abençoa, Deus te prospera e Deus te cura. Pois as Escrituras diz, enviou a sua palavra e o sarou. Aí está a medicina de Deus. Que somente pela fé nós vamos nos apossar. E fé é coisa simples. É assumirmos, apossarmos, acreditarmos na palavra de Deus. É isso que Deus quer, que você simplesmente acredite na sua palavra e medita nela de dia e de noite, para que ela vá entrando dentro de você. E assim você vai se enchendo de Deus, das coisas de Deus, e seu espírito vai ficar forte. E quando o maligno der a volta e querer entrar dentro de você, a casa está cheia, está plena, ele não vai entrar dentro de você, ele não tem espaço para você. Então ele tem que ir para tocar viola em outro lugar. E você sai mais que vencedor. E você tem autoridade. Porque Jesus disse, no meu nome, você vai curar enfermos, você vai expulsar demônios. Quem? Você, o que crê. Que crê no quê? Nestas palavras. Na palavra do Onipotente. Nesta palavra que está escrito nas Escrituras Sagradas. Não tem mistério, é coisa simples. Somente creia. Deus se agrada daquele que tem fé.
Deus tem bênção para aquele que acredita. Deus não reservou bênção nenhuma para aquele incrédulo. Esses não têm bênção. Não tem bênção para o incrédulo. Deus não reservou nenhuma bênção para o incrédulo. Agrada a Deus ter fé. E fé é simplesmente segurar na palavra dele, acreditar na palavra dele. E assim entrar na sombra do Onipotente e receber as bênçãos deste caminho. Valeu, né? Então hoje a gente aprendeu a como entrar e habitar na sombra do Onipotente. A como ficar forte espiritualmente. A como alimentar o nosso espírito e resistir ao diabo. E o diabo fugirá de vós. Com todos os seus danos, com todas as suas arapucas, com todos os seus festivais de engano, ele fugirá de vós. Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa. Agora, em nome de Jesus Cristo, vamos usar a autoridade que tu nos deste. Pois em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, nós vemos como Deus nos vê, como sacerdote. Vai lá, Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Você é sacerdote. É assim que Deus te vê. O religioso fala que você é leigo. Não, Deus não te vê como leigo. Deus te vê como sacerdote. Você é autoridade diante de Deus. Assuma essa posição. É uma posição espiritual. Então, como na qualidade de sacerdote que nós somos, vamos dizer, você é espírito maligno, você é espírito de enfermidade, você é espírito de morte, você sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Sai de toda a nossa pele, espírito de doença, enfermidade e morte. Sai dos nossos aparelhos internos, nossos órgãos internos. Todo espírito de morte e de enfermidade, no poderoso nome de Jesus Cristo. Sai nosso aparelho urinário, sai nosso aparelho digestivo, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Todo espírito de morte e de enfermidade, no poderoso nome de Jesus Cristo. Sai também da nossa mente, espírito nervoso, rancor, mágoa, tristeza, ira, depressão, angústia e dor. Saia da nossa mente em nome de Jesus Cristo, espírito da mentira, do engano. Sai também dos nossos países, de nossa vida. Espírito de pobreza, de dívida, de miséria, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Um recado. Conheça a verdade que está na Escritura Sagrada, revelada pelo Espírito Santo, o Mestre. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Você não vai ser cativo de religião, nem de dogmas e doutrinas de homens. Amém.